sorte, não há outro igual a ti. Digno tu és de toda adoração, o fôlego que há em mim, eu te adorarei, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus forte conselheiro, o Pai da eternidade, és o príncipe da minha paz, raiz de Davi, a estrela da manhã. Levanto minhas mãos a ti e me entrego em teu altar. Majestoso, poderoso, conselheiro, Deus forte, não há outro Deus igual a ti, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus forte conselheiro, o Pai da eternidade, és o príncipe da minha paz, raiz de Davi, a estrela da manhã. Levanto minhas mãos a ti e me entrego em teu altar. Majestoso, Dar sequência neste momento, cantando alguns louvores em adoração ao nosso Deus. Espero que vocês estejam aí com o coração alegre, com mente e coração abertos para receber a bênção de mais esta noite e por estarmos aqui juntos e felizes. Vamos cantar lá no céu. Imaginem como será o céu. Eu almejo o dia em que entrarei em Jerusalém. Só um minutinho. Solta de novo aí. Eu almejo o dia em que entrarei em Jerusalém. Lá não haverá noite, só a luz que vem do trono de Deus. Eis que todas as coisas serão
Deus tem preparado para nós não está diante dos nossos olhos físicos, né? Então essa música fala muito sobre isso. Vamos nos colocar em pé e cantarmos a música tema dessa semana. Lá na cruz, há poder que vence a morte. Lá na cruz, a certeza do perdão. Em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Não mais dor, não mais destruição, só a paz que nos traz a salvação. Esse amor tão sublime sem igual nos dá vitória final. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Boa noite, irmãos. É tão bom, né, quando a gente tem essa certeza que Jesus venceu. Ele venceu porque nos amou, e porque Ele nos amou, nós estamos aqui hoje, esta noite, celebrando, né, essa vitória que Ele teve lá na cruz, e Ele nos deu essa oportunidade. Estou aqui para fazer oração pelos pedidos que são feitos, né, durante esses dias da Semana Santa. Essa é a caixinha dos milagres.
eu coloquei o nome dela da Caixinha dos Milagres. Ela fez parte dos 10 dias de oração e ela continuou nessa Semana Santa. E nós vamos orar, irmãos, pelos jovens. O tema dessa noite vai ser a nossa oração pelos jovens. Os jovens, eles têm, assim, grande dificuldade no mundo de hoje. E assim como Jesus venceu, nós queremos que os nossos jovens vençam. O jovem do Brasil, o jovem do mundo inteiro, nossos jovens especial aqui da Vila Guarani, nossos jovens e adolescentes. Então, vamos nos colocar de joelho, aqueles que puderem, e vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua proteção. Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, para pedir a Tua graça, a Tua proteção. Sabemos que o Senhor venceu e que o Senhor nos dá vitória, bom Pai. Sabemos que aqui, bom Pai, temos esses pedidos, que cada coração aflito, cada pedido que está colocado aqui, Senhor, Tu sabes, Tu conhece, Tu sabes o desejo de realização que essa pessoa que colocou o seu pedido aqui nessa caixinha, essa caixinha dos milagres. Que o Senhor possa ouvir o seu coração, as suas preces, que o Senhor ouça cada pedido aqui escrito, bom Pai, que o Senhor vê, que o Senhor ouve, e que essas preces, elas possam chegar até a Ti como um aroma suave, assim como lá no deserto o Teu povo oferecia os seus pedidos, e sabemos que eles vão chegar até a Ti, bom Pai, e que a Tua vontade se faça aqui nessa caixinha dos milagres. Bom Pai, proteja nossos jovens, eles precisam, Senhor, da Tua ajuda, da Tua proteção. São tantos desafios que temos nesse mundo, o Teu jovem vive à mercê de tantas dificuldades no emprego, nas universidades, nas escolas. Eles precisam da Tua ajuda, bom Pai, que eles possam ser socorridos por Ti. E que, principalmente, bom Pai, eles possam ser luz, brilhar para o mundo e dar o verdadeiro testemunho de um cristão, que é pregar a Tua verdade, e que eles possam ser vencedores em Teu santo nome. Nos abençoe, bom Pai, nos dê uma quarta-feira feliz, que aqui possamos ouvir o pastor falando da Tua verdade, sabendo que o Senhor é vencedor, e que também em Teu nome seremos vencedor, em nome de Jesus. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, é bom recebê-los aqui, e a gente, todas essas noites aqui com lotação máxima. Isso é muito bom, viu? Isso faz bem para todos nós, a gente sente o aconchego, esse ambiente mais intimista, ele promove essa possibilidade aqui para a gente de nos alegrarmos por estarmos juntos aqui. No ano de 2010, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que era um desejo que eu tinha, mas que eu nunca imaginava que eu poderia realizar. Eu tive a oportunidade de fazer um evangelismo de colheita, e eu estou explicando, estou dando esse nome porque ele tem é uma modalidade evangelística à parte dentro da Igreja Adventista. A gente não faz isso o tempo todo, mas eu tive a oportunidade de fazer um evangelismo de colheita em Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, um dos países mais pobres do mundo. Fica no noroeste da África, faz divisa com o Senegal e, se eu não me engano, com Serra Leoa, mas eu não tenho certeza agora. Estou tentando lembrar aqui, puxar pelo mapa. Costa do Marfim, eu acho. Bem, o fato é que faz divisa com o Senegal mesmo. E durante 21 noites eu preguei, junto com outros 7 colegas, cada um pregou em um ponto de pregação, e
todas as noites, uma multidão vinha para assistir as pregações. Um lugar bem apertadinho, menor que esse local aqui. A gente conseguiu, e a gente juntava tanta gente naquele lugar, ficava gente do lado de fora, ficava gente assim nas janelas, mas não pensem em janelas como vocês estão vendo aqui. Era um buraco mesmo na parede, né? O chão de terra batido, casa de pau a pique, né? Eu acho que esse é o nome que se dá, tudo de madeira com reboco de terra. Era uma coisa de terra, de barro, né? É taipa, né? Taipas, eu não sei como é que... de verdade, eu não sei mesmo. E eu tive a oportunidade de, durante 21 noites, pregar. Na verdade, durante 21 dias pregar, porque eu pregava à noite e visitava durante o dia as pessoas. E é curioso que eu andava na rua e o meu tradutor, porque lá fala português, mas é assim, quando a gente fala que fala português, eles falam a língua portuguesa, mas no dia a dia mesmo, eles falam o dialeto local. É o crioulo. O crioulo, na verdade, é um dialeto para várias localidades, e tem o crioulo guineense, né? E o meu tradutor me acompanhava, porque algumas pessoas, só quem falava português mesmo é quem tinha sido alfabetizado. É quem tinha ido para a escola, mas o índice de desenvolvimento humano é baixíssimo em Guiné-Bissau. E o meu tradutor sempre me acompanhava, e ele me acompanhava o tempo todo assim, na rua. Levanta aqui, Júlia, só um pouquinho, vou te usar de ilustração. Às vezes a gente estava andando e eu pegava a Bíblia, e eu ia com a Bíblia, e eu estava andando pela rua, e eu encontrava ele, eu cumprimentava, né? E a gente começava a andar. E aí deixa sua mão solta, é isso. Aí ele fazia assim comigo. Pode sentar, Júlia. Eu tive essa reação que vocês tiveram aqui, as primeiras vezes que ele fez isso. E aí, depois eu me acostumei. E aí eu é que buscava e segurava na mão dele, e a gente ia assim andando. E é normal. Veja só como é que é uma questão cultural, né? A gente aqui no Brasil não faria isso. Aliás, a gente não faz isso. Né? Os homens não têm esse hábito. Mas por que ele segurava na minha mão? Porque é o costume. E eu vou usar uma expressão, eu sei que na língua portuguesa isso está errado, mas era assim como eles falavam. O irmão grande. O irmão grande é que segura na mão do irmão pequeno e conduz ele. Os irmãos mais velhos, eles tinham esse hábito de pegar na mão do irmão mais novo e conduzir ele pelas ruas. Então ele falou assim, eu era um estudante de teologia, mas ele já me identificava como pastor, apesar de eu dizer para ele assim, não, eu vou ser pastor depois que eu for ordenado ao ministério. Mas ele não entendia isso. Aí ele me chamava de pastor. Ele falava assim, pastor, eu tenho que segurar na sua mão, senão pode vir alguém aqui e eles vão, eles vão te abordar. É meio estranho aqui eu te explicar isso, mas você não está acostumado com isso, então eu vou segurar na sua mão, ninguém vai te... Porque assim, eu andava pelas ruas e o pessoal olhava. Não pense em ruas como as ruas que nós temos aqui exatamente. Poucas ruas eram pavimentadas mesmo na capital do país. Eu falei para você que Guiné-Bissau estava entre os países mais pobres, está ainda entre os países mais pobres do mundo, IDH baixíssimo, corrupção muito alta, crime, assim, eu acho que não tem muito, mas um estrangeiro, ele é identificado facilmente. Para vocês terem uma ideia, sabe como é que eles me chamavam? Branco Umpelelê. Eu sou branco. Eles me chamavam de Branco Umpelelê. Um amigo meu, Rodrigo Assi, ele nasceu no Paraná, eu conheço a cidade dele, conheço a família dele. Quer dizer, conheço parcialmente a família dele, né? Sei a igreja de origem dele,
norte do Paraná, família de italianos, tudo brancos assim, olhos azuis, e o Rodrigo Assi, branquelo, loiro dos olhos azuis. Quando ele chegou lá, as crianças olhavam para ele, e as crianças vinham assim e lambiam a mão dele, para sentir se ele, porque assim, queriam ver de que tinta, assim, o que ele fez para ficar daquela cor. Para vocês verem a curiosidade, né? E assim, a singeleza do lugar. Nós pregamos durante 21 noites, estávamos em sete colegas, 7 estudantes de teologia, e nós levamos ao batismo pessoas que a igreja estava preparando já. Por isso que era um evangelismo de colheita. A gente foi lá para colher aquilo que a igreja já estava semeando, ou tinha semeado, estava cultivando durante um longo período. E pela graça de Deus, 148 pessoas foram batizadas como resultado dos nossos esforços evangelísticos. Nós levamos uma quantidade enorme de Bíblias, nós levamos uma quantidade enorme de dinheiro, de oferta para a igreja, para as igrejas de Guiné-Bissau. Para vocês terem uma ideia, a ADRA é mais rica do que a igreja em Guiné-Bissau. A ADRA é mais rica, porque a ADRA ela recebe recursos internacionais. Ela recebe recursos que as outras ADRAs, a ADRA mundial, entrega. E a igreja funciona diferente, a igreja funciona com as ofertas e os dízimos locais. Então nós levamos uma oferta especial para a igreja lá. Mas por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque hoje eu vou falar um tema, e o título do sermão eu vou falar sobre fé, sobre crer. E o título do sermão é Ver para crer ou crer para ver. Eu sempre soube, eu, Antônio, que o mundo espiritual existe. Eu sou crente. Eu acredito na Bíblia, eu tenho evidências, eu vou em busca de razão, mas a minha fé funcionou independente de razão durante muito tempo. É claro, eu nutri fé no meu coração até o momento em que eu fui buscar um treino teológico. Um treino mais aprofundado das coisas. Mas assim, eu sempre fiquei com o pé atrás com relação a algumas coisas que eu ouvia. Eu cheguei em Guiné-Bissau, e quando eu cheguei lá, eu ouvi histórias. Na verdade, antes de ir para lá, eu ouvi algumas histórias e também alguns missionários que foram lá, inclusive um pastor que esteve lá, como pastor mesmo, atuando na associação ali local. Ele deu algumas orientações, ele falou, vocês não podem falar isso, vocês não podem falar aquilo, cuidado com isso. Cuidado assim, porque a tradução fica muito esquisita. Eu não vou falar aqui por questões óbvias. Fica assim uma linguagem muito... fica estranho, fica cacofônico, essa é a palavra. A traduzir algumas coisas que a gente fala no português para o crioulo guineense. Mas assim, eu ouvi várias histórias, inclusive o pastor disse algumas questões espirituais que aconteciam ali, porque eles têm, apesar do país ser dividido e ser de maioria muçulmana, o animismo é algo muito presente entre os guineenses, na verdade, entre as tribos africanas, porque você chega lá, você fala assim, é um país, mas quando você chega lá, você descobre que são tribos. São tribos que foram unidas de maneira inadequada pela geopolítica do homem branco. Tribos que talvez nunca deveriam ter se unido. Sabe, é uma coisa... Porque eu falei assim, mas eu não percebo isso em vocês. E o meu tradutor falou assim, não, mas existe, eu sou de uma tribo, aquele ali é de outro, eu sei quem é quem. Aí eu falei, mas vocês convivem bem? Na medida do possível a gente convive bem. E eu falei, mas o que une vocês? Tem alguma coisa que une? Eu falei assim, é o islamismo que une vocês? Porque é um país islâmico. É o islamismo? Ele falou, não. Eu falei, é o cristianismo? Ele falou, não, os crentes aqui são poucos. São muito poucos. Eu falei, mas eu estou vendo aqui, tem uma igreja muito famosa que tem aqui no Brasil. Está aqui, essa igreja é muito grande. A própria igreja adventista tem uma presença marcante, significativa aqui no país. É a maior denominação
aqui em Guiné-Bissau. Aí ele falou assim, pois é, mas não é desse jeito que funciona. Eu falei, então o que une vocês? Ele falou, o animismo. Claro, ele não usou essa expressão, ele usou a expressão local, mas eu estou traduzindo para você. Animismo é a ideia de que os espíritos, eles se comunicam com os seres humanos através de animais, através de plantas, através de seres, e eles tomam forma. Muito das religiões de matriz africana que vieram para o Brasil têm essas manifestações que eles têm lá. Mas eu não vou falar sobre isso porque não é minha função e eu tenho que cuidar, porque senão eu tenho que dar uma explicação muito longa, senão vão pensar que eu sou preconceituoso. Eu cheguei lá e eles tinham uma crença, e eles chamavam, interessante que eles falaram assim, a explicação que eu recebi foi que eu vi assim uma serpente, eu vi lá uma parede, uma serpente na parede e uma árvore. A serpente, assim, na verdade tinha assim uma árvore, a serpente, ambas desenhadas numa parede. E assim a serpente estava subindo na árvore. Eu falei assim, isso aqui é por causa da Bíblia, né? Ele falou, não. Eu falei, como assim? Mas a Bíblia fala que Satanás, ele se personificou, né? Ele possuiu uma serpente e ele estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou, não, mas isso aqui existe antes dos missionários cristãos virem para cá. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, é a história que os antigos contam, né? Ele falou para mim. Eu falei, sério? Mas como é que eles descobriram isso? Ele falou assim, a gente não sabe. O fato é que Irã, e esse é o nome que eles dão para o diabo, Irã se manifesta como uma serpente em uma árvore. Por isso que eu disse do animismo. O animismo é isso. Aí eu falei assim, mas como é que o pessoal pinta isso na parede? Isso aqui é ruim, isso aqui é mal, não é? Ele falou, não. Para eles isso é bom. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, sério? Eles gostam de Irã. Eu falei, por que eles gostam de Irã? Porque Irã protege eles. E o pastor havia me dito, falou assim, cuidado quando você for fazer os seus apelos. E eu fiz apelos todas as noites. Só que teve uma noite em que eu fiz um apelo, e eu fiz o apelo assim, o irmão grande, eu falei, o irmão grande vai te proteger, porque ele segura na mão, lembra? Ele vai te proteger se você recebê-lo como seu irmão, porque o irmão grande é a forma como eu me referi, e eles entenderam a Jesus. Eu falei, Jesus é o irmão grande, e ele vai pegar na sua mão, e ele vai te proteger contra Irã. Não tenha medo, pode vir, vem aqui. Quem quer ser batizado? Quem quer viver livre do poder de Irã? E um monte de gente respondeu. Um bocado de gente respondeu ao apelo. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu não acreditava nisso. Eu não vi ninguém voando, porque eles dizem que alguns sacerdotes de Irã se teletransportam, saem de um ponto e vão para outro. Eu não vi isso. Mas eu estava usando um microfone, porque apesar da sala ser um pouquinho menor que essa daqui, estava lotado de gente, tinha a mesma quantidade, tinha mais do que temos aqui hoje, porque eles ficavam bem apertadinhos e tinha muita criança também. E tinha a mesma quantidade do lado de fora. Olha, sem exagero, eu acho que eu tinha umas 150 pessoas escutando só dentro do auditório. E quase a mesma quantidade do lado de fora. Eu nunca contei, eles contavam, para dizer para mim, dar um relatório no final, pastor, tinha tantas pessoas aqui hoje. Eles contaram uma noite, lá tinha 200 e poucas pessoas, eu não lembro o número exato. Eu falei, nossa, muita gente. É muita gente. E aí quando eu falei assim, olha, você pode receber o irmão grande que ele vai te proteger contra Irã, o microfone na hora, desligo. Veja, gente, eu sou o cara mais cético do mundo com relação a essas coisas. Eu falo assim, não, foi coincidência. O microfone, a luz funciona, tudo, na verdade não tem luz elétrica no país.
a gente levou dinheiro mesmo para comprar um gerador e deixar o gerador de presente para a comunidade. E aquele gerador é o que fazia com que houvesse luz no local. E a gente tinha uma projeção. O microfone, puf, terminou. Eu falei sem microfone durante um tempo. De repente, a projeção, tuf, acabou a projeção. De repente as luzes apagaram. Aí todo mundo entrou em desespero. Aí eu falei, não, gente, calma, a gente está protegido aqui. Eles entenderam o que estava acontecendo. Eu conto poucas vezes essa história, porque eu sei que a gente é muito cético. Porque eu sou. Se tem alguém cético aqui nessa sala, sou eu. Eu duvido dessas coisas. Inclusive, uma vez eu era pastor na Vila Buarque. Aconteceu de uma pessoa me contar um caso, falar assim, fulano de tal está tendo esse comportamento, tal. Aí eu falei, isso aí, olha, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas pela minha experiência, leva ele num psicólogo. Ele precisa de um diagnóstico. Mas o que você acha, pastor, que eu só vou contar para você. Não fala para ele, pelo amor de Deus. Isso aí é esquizofrenia. Mas vai lá, é o psicólogo que vai dar o diagnóstico, porque eu vou ser irresponsável se ele souber, se isso aqui chegar nele. Mas, gente, a vivência com pessoas me faz identificar muita coisa. Mas eu não falo, eu fico quieto, eu só encaminho, porque não é a minha função. Eu falei assim, é isso aqui. Deu meia-noite, eu estava dormindo em casa e eu saí, eu tive uma vigília, na verdade, que foi até às 10 da noite, foi um estudo longo que a gente teve lá, nós fomos até às 10 da noite, e aí eu cheguei em casa, meia-noite eu estava dormindo, o telefone tocou, a Vanessa atendeu, falou, amor, acorda, é fulana que está no telefone aqui. Eu falei, ixi, amor, estou tão cansado, o que ela quer? Até que ela está precisando. E eu estava com o olho fechado, meio dormindo. Ela disse que o fulano de tal está endemoniado. Eu falei, não, diz para ela que é esquizofrenia. E assim, e vocês querem saber? Era mesmo. Era mesmo. Então, assim, porque a esquizofrenia e a possessão demoníaca, elas são coisas parecidas em alguns pontos. Mas eu não vou falar sobre isso, não é meu assunto aqui. Mas eu falei, não. Então eu sou um cara muito cético, assim. Eu duvido até o último momento. Eu falo, não, até que me prove o contrário, eu não vou acreditar nisso. E eu não acreditava que o diabo tinha esse poder. Claro, aqui talvez ele não faça isso, fiquem tranquilos. Porque isso não vai te chamar a atenção. Mas lá, quando acabou, o microfone desligou. A projeção, o telão, apagou, o projetor parou de funcionar, as luzes se apagaram, todo mundo entrou em polvorosa. Por quê? Porque eles sabiam. E aí o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, acalma o pessoal. Aí ele falou assim, eu falei, acalma você, porque você conhece eles. Aí o irmão se levantou lá e falou assim, gente, calma, a gente vai fazer uma oração aqui e vai voltar tudo ao normal. Porque o irmão tentou, ligou como é que é o nome? O gerador funcionou, as luzes não funcionaram, a projeção não funcionou, o microfone não funcionou. Ele falou assim, pastor, isso aqui não é normal mesmo, vamos orar. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, é porque você desafiou Irã. Eu falei, você está falando sério? Ele se importa com isso aqui? Ele falou, ele se importa com isso aqui. Ele falou, vocês estão em muitos aqui, vocês estão pregando em tudo quanto é lugar, você acha mesmo que ele não quer tirar esse povo da ignorância? Aí eu falei assim, vamos orar então. Aí nós oramos, e eu ainda meio duvidando. A gente orou, e aí o irmão orou. No que esse irmão orou, luz acendeu, microfone funcionou, telão funcionou. Aí eu falei, não, agora eu acredito. Agora eu acredito. É claro que isso para mim não mudou isso aqui, na minha fé. Minha fé não depende do diabo. E eu vou te dizer, muita gente, e aliás, se o diabo não existisse, algumas igrejas não existiriam. Porque Deus não dá ibope. Exatamente. Deus não dá ibope.
Se eu chegar para você, e eu vou abrir o texto hoje aqui, lembra que eu disse que ontem a gente vai separar os meninos dos homens agora? Se eu abrir a palavra de Deus e dizer assim, assim diz o Senhor, isso vai ter um efeito sobre a sua vida. Mas se o diabo se manifestar aqui e falar assim, olha, o pastor Antônio é um pecador, ele está adulterando, ele está traindo a esposa, ele está mentindo para vocês, ele vai no bar, e ele vai lá para beber, para fumar, ele se droga quando vocês não veem, ele é um adúltero, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Você pode ter certeza que uma galera vai acreditar. Você pode ter certeza que a palavra do demônio vai ter mais poder, vai impressionar muito mais do que a palavra de Deus. Sabe, a gente tem que cuidar para a gente não acreditar, porque a nossa luta, gente, você pode, eu vou resumir, eu não vou ser simplório, mas eu vou simplificar a luta que a gente tem na nossa vida. E eu vou assim generalizar mesmo. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, na igreja, a nossa luta sempre vai ser entre dar ouvidos à voz de Deus, ao assim diz o Senhor, e ao assim diz a serpente. Foi assim no Éden, e será assim para sempre. Até Jesus voltar vai ser isso. A gente vai ter que ficar escolhendo entre o que Deus falou e o que o diabo está falando. E eu vou te dizer, ele está enganando muita gente. Mas nessa noite, depois dessa experiência introdutória aqui, eu quero abrir em dois textos bíblicos com vocês. Duas histórias bíblicas que eu quero ler aqui para vocês. A primeira delas vai contar a história de um homem. Já abra a sua Bíblia aí no capítulo 9 de João. Vai contar a história de um homem que era cego de nascença. E interessante que Jesus curou ele, mesmo sem ele acreditar. Isso aqui é surpreendente, porque geralmente os pastores falam assim, e aí, você quer ser curada? Você crê? Aí ele põe o microfone na sua boca. Aí ele falou, eu creio, então você está curada. Jesus curou esse homem sem ele crer. Vocês vão entender. Olha só, João 9. João 9. Enquanto Jesus caminhava, João 9, verso 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Muito curioso, né? João até parece ser um pouco irônico aqui, né? Jesus vê um cego. Jesus que vê, ele enxerga um cego de nascença. E os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram, não é este aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. O homem disse, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E perguntaram, onde ele está? Respondeu, não sei. Olha que situação. E é muito curiosa essa situação, porque todo mundo fica discutindo em torno dele. É ele, não é ele, é ele. Interessante que o cara é o cego, mas parece que os outros aqui não enxergam. Ou ele foi cego para todo mundo. Aliás,
Você entendeu o que eu falei? Não era só ele que era cego, ele era invisível aos olhos daquelas pessoas. As outras pessoas que tinham o poder de enxergar, não enxergaram aquele homem devidamente, porque falavam, não era o cego? Não, não era ele. Não, era ele sim. Aí ele fala, sou eu. Olha que interessante. Ele precisou, não, sou eu mesmo. Jesus chega para esse homem aqui e cura ele. Gente, eu vou ter que dar um salto na explicação de muita coisa. Por que Jesus fez lama? Por que ele cuspiu? Interessante, eu vou só falar por cima, era um dia de sábado. E para o judeu, principalmente para o fariseu, cuspir no chão no dia de sábado era proibido, porque era um trabalho. Você estava adubando a terra. Era um trabalho. E aí Jesus cospe, e aí a discussão já não está mais com os vizinhos, com o cara do comércio. A discussão agora já vai parar entre os fariseus, verso 13, levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lama e abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Porque a compreensão da guarda do sábado para ele era essa compreensão de que no sábado não se trabalhava e que cuspir no chão era trabalho. Tinha outras regras, 39 regras, 39 emendas constitucionais na lei do quarto mandamento. Era um fardo. Sim, tinha os passos, você não podia andar mais que 1 quilômetro aproximadamente. Você não podia carregar uma carga. Aliás, você não podia carregar uma chave no bolso. Não entenda chave como a gente tem chave hoje, tá? Você não poderia carregar uma moeda no bolso. Você poderia carregar um lenço, desde que o lenço estivesse costurado na roupa, porque tecnicamente seria parte da roupa. E era um fardo guardar o sábado. É por isso que eles falam, esse homem não guarda o sábado. Na verdade, Jesus não guardava o sábado que eles guardavam. Jesus sim é o Senhor do sábado, e ele guardava o sábado como Deus desejou que o sábado sempre fosse guardado. E aí ele fala, não, esse homem não é de Deus. Aí outros diziam, como pode um homem pecador, verso 16 aqui, fazer sinais como estes? Está vendo? A palavra sinal aqui apareceu novamente, né? A semeion, sinais. Como pode um homem pecador fazer os sinais que ele faz, se ele não é de Deus? Então, uma discussão em torno agora da identidade de Jesus. A discussão saiu de quem era o cego, ou se ele era cego ou não era cego, é ele mesmo, não é ele mesmo. Aí passou para a discussão, quem é Jesus agora? Ele não é de Deus, ele é pecador. Não, ele é de Deus, porque ninguém pode não ser de Deus e fazer o que ele faz. E aí Jesus continua, aliás, o texto continua aqui, e houve divisão entre eles, entre os fariseus. De novo perguntaram ao cego, aí eles voltam para o cego agora. O que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Está vendo? Ele não sabia quem era Jesus. Ele também estava confuso quanto à identidade daquele que curou ele. Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Veja, os fariseus agora vão interrogar os pais. Primeiro interrogaram o cego falou assim, não, primeiro os vizinhos, os do comércio, quem conhecia o cego falou, é ele, não é ele. Aí ele falou, não, sou eu. Aí levaram até os fariseus, aí os fariseus falaram, quem curou você? Ah, foi um homem aí que me mandou, pôs barro no meu olho e mandou eu para o tanque de Siloé, me lavei e agora estou vendo. Não, mas esse cara, então esse homem não é de Deus, esse homem que te curou não pode ser de Deus, porque se ele fosse de Deus, ele estaria guardando o sábado, ele está transgredindo o sábado. Olha só o que está em jogo aqui. Estão discutindo agora a identidade de Jesus. Aí quem você acha que ele é? Ah, eu acho que ele é um profeta. Mas você era cego mesmo? Aí foram chamar os pais dele.
E aí perguntaram, verso 19, este é o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? É o filho que vocês dizem que nasceu cego? Gente, olha, contra fatos não há argumentos, mas na verdade, olha, o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Você pode ver os sinais, você pode ver, o céu pode fazer chover milagre. Se você não quiser, você não vai acreditar. Ah, pastor, mas se eu enxergasse e visse o mar se abrindo, eu acreditaria que Deus existe. Não acreditaria. Eu duvido. Philip Yancey disse, Jesus nunca encontrou enfermidade que não pudesse curar, demônio que não pudesse exorcizar, mas ele encontrou céticos que não pôde convencer e pecadores que não pôde converter. Você decide se você vai acreditar ou não, independente dos milagres, e você vai ver isso aqui hoje. Esses caras não acreditaram em Jesus. O milagre, o sinal estava diante dos olhos dele, literalmente nos olhos do cego. Eles perguntaram, não é ele, é ele, sou eu sim. Vamos lá, vamos levar para os fariseus. Chega lá nos fariseus, olha, quem te curou? Foi um homem aí que eu não sei quem é que me curou, ele pôs lama no meu olho. Mas você era cego mesmo? Ah não, esse homem então não é de Deus, ele não pode ser de Deus porque ele não guardou o sábado, ele te curou no sábado, ele cuspiu no chão, ele fez lama, ele trabalhou, ele adubou a terra. Não pode, ele não pode ser de Deus. Gente, quando a gente não quer, a gente não vai acreditar mesmo. A fé, ela precede de fato as evidências. É claro, a fé pede evidências, ela pede evidências. E Deus nunca vai te chamar a crer se Ele não te deu evidências. Mas Deus pode te dar uma enxurrada de evidências. Esse foi um gritinho aí? É só um efeito especial para o culto aqui, né? Um efeito especial para o culto. Fiquem tranquilos, vocês ficaram assustados, né? Eu falei do demônio no começo, né? Olha só. O fato é que chegam para os pais desse cego aqui e falam assim, este é o filho de vocês, que vocês dizem que era cego, como é que ele está vendo agora? E os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Ou seja, vocês estão perguntando para a gente, perguntem para ele. E aí o texto continua, os pais lhe disseram isto porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, já tem idade para falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Jesus é pecador, eles estão dizendo. Ele respondeu, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe pela segunda vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, já lhes disse. Ele estava sem paciência aqui já. Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Ele dá uma cutucada aqui. Vocês estão insistindo muito, por acaso vocês querem ser discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo é você, como se fosse um xingamento, né? Seu discípulo, né? Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Olha que interessante, quando as pessoas não aguentam, não suportam os argumentos, elas vão usar um argumento que a gente chama em filosofia de argumento ad hominem. O argumento contra a pessoa. Você é cheio de demônio. Aí, quer dizer, o cara chegou e falou assim, olha, eu era cego e vi, só sei que é isso. Não, seu endemoniado. Tipo assim, a pessoa quando não acabou os argumentos, ela vai te xingar de alguma maneira, ou ela vai te desacreditar.
Por exemplo, a pessoa quando não pode contra os seus argumentos, e algumas vezes já aconteceu isso comigo, eu estou pregando, estou falando, de repente alguém não concorda com o que eu falei. Aí ele quer criar um argumento contrário. Aí quando ele percebe que ele não consegue argumentar intelectualmente, ser honesto intelectualmente, ele vai falar assim, é um mentiroso mesmo. Olha o que ele está pregando aí. Olha só, pastora adventista, citou Ellen White. Então, aí desacredita você como se fosse uma coisa ruim eu ter citado Ellen White. Como se fosse uma coisa ruim eu ser um pastor adventista. Entende? Então, é o que acontece desde que o mundo é mundo, quando alguém não pode com os argumentos, vai lutar contra você. Vai lutar contra você, entendeu? E aqui o texto é muito claro. E aí Jesus faz um discurso, verso 35, ele fala, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, um diálogo, falei discurso errado, Jesus vai travar um diálogo com o próprio cego. Veja, os vizinhos, do comércio próximo, onde aquele homem pedia esmola, ficavam discutindo, é ele, não é ele, será que é ele? E de repente, não, sou eu mesmo aqui, eu era cego, sou eu. Aí, é ele, então vamos levar ele para os fariseus. Leva para os fariseus fazem uma entrevista. Você era cego mesmo? Eu era. Mas quem te curou era um pecador, você sabe disso, porque era sábado, não podia, né? Aí ele falou, não sei, só sei que agora eu vejo, né? O fato é esse, eu estou vendo, ele me curou mesmo. Aí vamos perguntar para os pais, está vendo? É um monte de entrevista, de diálogo, de perguntas. Aí, o texto aqui, a história termina agora com Jesus entrevistando o cego. Olha que coisa bonita. Agora não é mais o fariseu que está entrevistando o pai do menino. Agora não é mais o fariseu que está entrevistando o menino, modo de dizer, né? O homem, que está entrevistando o homem aqui. Não é mais o vizinho dele, aquele que conhecia ele, que era cego de nascença e que estava duvidando se era ele mesmo. Não é mais esse pessoal. Agora é o próprio Jesus que chega nele e fala assim, verso 35, ao encontrá-lo perguntou, você crê no Filho do Homem? Veja, Jesus não pergunta nada além de, você acredita no Filho do Homem? Pergunta simples, mas extremamente difícil de responder. A única pergunta que Jesus faz para ele, você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é o Senhor para que eu creia nele? Ele só perguntou isso, quem é esse Filho do Homem para que eu creia nele? Aí Jesus responde, verso 37, Jesus lhe disse, você já o tem visto. Olha que bonito. Você está vendo ele. Você está enxergando ele. Ou seja, Jesus faz referência, você está vendo por causa dele. Olha que bonito. Aí ele fala assim, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Jesus é meio enigmático aqui, mas ele está dizendo assim, olha, vocês enxergam, mas na verdade vocês não enxergam. E interessante que esse rapaz, ele precisou ver para acreditar. Será que a sua fé é assim? Você precisa ver o milagre, ser curado. Porque eu conheço gente que diz assim, olha, se Deus não fizer um milagre na minha vida, eu não vou acreditar nele. Eu conheço o adventista do sétimo dia que diz assim, se Deus não curar a minha mãe, se Deus não curar o meu pai, se Deus não me curar, se Deus não me der um emprego, eu não vou mais para a igreja. E ele faz piquete, ele faz greve, ele faz protesto. Ele precisa ver para crer. Sua fé é imatura desse jeito? Você precisa ver para crer? E eu quero terminar aqui, 21 horas e 1 minuto, e eu vou terminar rápido. Vá para o capítulo 4 agora. Capítulo 4, verso 43. Capítulo 4, verso 43. Passados 2 dias, Jesus saiu dali
e foi para a Galileia. O próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Olha que curioso. Jesus fala isso para um estrangeiro, para um romano, um oficial romano. Ele fala assim, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Olha que curioso. Duas histórias que, assim, de alguma maneira têm um ponto contrastante. O cego não sabia a identidade de Jesus, falou: é um profeta. E ele nem sabia, não, alguém me curou, mas eu não sei quem é. Quer dizer, eu acho que ele ficou tão empolgado com a cura, que ele não procurou saber como aquilo se deu exatamente. Claro, ele entendeu que alguém pegou lodo, botou no olho dele, barro mesmo, e falou: vai se lavar no tanque de Siloé. Mas ele falou: não sei quem foi que me curou. Até que Jesus tem um diálogo com ele, falou: você acredita no Filho do Homem? E quem é esse Filho do Homem? Sou eu. Eu que estou vendo, você está vendo, inclusive é por minha causa. Ah, Senhor, eu creio no Senhor. E ele adorou a Jesus. Mas ele precisou antes ver, para depois acreditar. Esse oficial do rei, ele acreditou antes de ver. Olha que fé. Jesus falou assim: vai, o seu filho vai ficar bem. O seu filho vai ficar curado. E ele foi. E enquanto ele ia, o menino foi curado. O texto é muito claro, dizer que aquele oficial creu na palavra de Jesus. A pergunta que eu te faço nessa noite: você crê na palavra de Jesus? Você nunca viu Jesus? Como você crê? Você nunca viu. Ele nunca se apresentou para você: muito prazer, eu sou Jesus. Ele nunca fez isso com você. Como que você crê ainda? É isso que o Evangelho de João está tentando extrair de mim e de você. 21h05. É a hora de eu encerrar mesmo. E eu quero ser bem objetivo aqui, sem música, sem fazer você chorar. Eu quero perguntar, para quem ainda não foi batizado na Igreja Adventista, eu quero perguntar: você crê? Você crê na palavra de Jesus, mesmo sem ter visto Jesus? Você crê, Rebeca? Mas você nunca viu Jesus? Mas você crê? Levanta sua mão então, se você crê. Quem mais crê? Olha que bênção. Eu acho que todo mundo se manifestou, mas eu quero saber quem não foi batizado ainda e crê na palavra de Jesus. Fica de pé quem não foi batizado e crê na palavra de Jesus. Amém. Mais alguém crê na palavra de Jesus que não foi batizado? Vem aqui na frente. Não vai ter música, eu não vou expor você não vai falar nada. Eu só quero que você venha aqui porque eu quero orar por você. Mais alguém crê? Que bom. Vocês não creem nas minhas palavras e não devem crer. Vocês devem ser como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo elogiou aqueles crentes e disse que
todo mundo deveria ser um crente bereano, porque Paulo pregava e eles iam lá, vamos ver se ele falou, o que ele falou está na Bíblia mesmo, vamos ver se o que ele falou está de acordo com a revelação. Então vocês não devem crer na minha palavra, vocês devem crer na palavra de Jesus. E eu fico feliz que vocês tenham vindo aqui, e eu estou preparando, vocês já perceberam, eu estou chamando vocês à frente, porque eu quero de alguma maneira, eu quero descontrair vocês, vem aqui. Eu quero descontrair vocês porque vocês estão diante da igreja. Porque um dia vocês não vão estar mais aqui, vocês vão estar dentro do tanque batismal. E desculpa eu falar isso, porque eu tenho certeza disso. Não é porque eu sou um bom pregador, aliás, eu sou um pregador que faz apelos bastante atrapalhados. É verdade, olha o meu apelo. Quem acredita, quem não acredita não precisa acreditar. Onde um pregador faz isso? Quem acredita, levanta a mão. Quem acredita, vem aqui. Você está vendo? Eu estou sendo persuasivo, né? Aqui, nem eu estou percebendo. Eu faço uns apelos assim que são meio atrapalhados mesmo. Mas assim, não fui eu que chamei vocês. E é por isso que eu estou dizendo, vocês vieram aqui, foi porque Deus de alguma maneira calibrou as minhas palavras. Deus traduziu, o Espírito Santo falou com vocês. E vocês vieram aqui à frente, mas um dia vocês estarão dentro do tanque batismal, em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Nós vamos orar aqui e depois nós vamos cantar o hino final. Então eu quero orar por vocês. Eterno Deus, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso com a igreja da Vila Guarani, porque o Senhor tem sido bondoso comigo, porque o Senhor tem sido bondoso com esses amigos que responderam ao apelo e disseram, eu creio na palavra de Jesus. Que eles continuem crendo na Tua palavra, mesmo quando eles não veem o Senhor. Que nós tenhamos essa fé madura e a nossa fé se desenvolva, que nós creiamos para poder ver, que nós não esperemos ver para poder crer. Abençoa-nos, dá-nos uma boa noite. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem voltar para o lugar, eu quero cantar com vocês um hino final. Então eu convido ao som da música para a gente se levantar aqui e cantar com muita vontade, com muito desejo de responder a Deus positivamente a tudo que a gente ouviu hoje. Ligou o som. Som. Vamos cantar só um pouco mais, um pouquinho mais, e Jesus virá para nos buscar, amém? Senti saudades do meu lar, orei a Deus e
Amanhã o título é Nem Todos Creem, e está no presente mesmo, o verbo. Mas eu vou contar uma história do passado, uma história que está aqui no capítulo 11 de João, a história da ressurreição de Lázaro. Eu acho que foi o sinal mais poderoso assim que Jesus fez, ou pelo menos é o sinal mais conhecido, mesmo que ninguém nunca tenha lido a Bíblia, já ouviu falar da ressurreição de Lázaro, pelo menos ouviu falar. Mas o curioso é que nem todo mundo acreditou. Você está vendo? Não é um milagre que vai fazer você acreditar. A evidência estava andando. O milagre estava andando e o pessoal tramando a prisão de Jesus. Amanhã a gente começa, e o capítulo 11 ele vai funcionar como uma dobradiça dentro do texto. Amanhã eu falo um pouco sobre isso. Jesus até então ele vinha dizendo, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. A partir da ressurreição de Lázaro ele vai dizer, é chegada a minha hora. E Jesus sempre fugia das coisas, agora não, agora ele vai se colocar no lugar onde ele vai poder ser preso mesmo. E a gente vai terminar na sexta-feira com é chegada a hora. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai e nosso Rei, louvamos o Teu nome nessa noite, porque nós acreditamos mesmo sem ver. Nós cremos na Tua Palavra e vivemos pela Tua Palavra. Nunca vimos o Senhor pessoalmente, mas nós cremos. Nós cremos hoje sem ver, porque um dia nós poderemos ver ao Senhor. Acompanha-nos de volta para as nossas casas e traga-nos aqui amanhã às 8h, para que tenhamos esse momento de comunhão uns com os outros, de comunhão com o Senhor através da Tua Palavra. É a oração que faço e oro em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Nós temos aí um chá com bolachas para vocês aí. E frutas.